Boa tarde, colegas. Quero cumprimentar aqui o colega Rodrigues Costa, que aqui vai nos ajudar a aprofundar esse assunto, mas quero principalmente agradecer e louvar a iniciativa de vocês, servidores da Justiça Federal, da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar, do Sintrajuf, não é? O SINGE, a SMAF, Tribunal da Quinta Região, pela disponibilidade de fazer esse debate em profundidade, né? E eu represento a categoria dos auditores fiscais da Receita Federal aqui no Ceará e ofereci para a minha categoria essa oportunidade de a gente fazer esse debate, já que o momento nos convida a fazer uma decisão muito importante, né, para as nossas vidas. Então, quero agradecer na pessoa do Belém, que foi um parceiro já de longa data, que nos ajudou a viabilizar isso aqui. Então, a nossa categoria também está acompanhando, muitos colegas devem estar acompanhando aí via Facebook, né? E aí a gente consegue chegar ao interior, então isso é muito bom. Mas nós sabemos que o tema é sensível, que o tema é nebuloso, que o prazo se aperta e nós somos convidados a tomar decisões que, a meu entender, são precárias, são sérias e são, a meu ver, induzidas por interesses escusos. Então, cabe a nós, realmente, dentro desse olhar coletivo, desse olhar maior, desse olhar que passa da individualidade, nós fazemos considerações sobre o outro olhar, sobre esse olhar coletivo. E esse é meu propósito aqui. Eu não vim, portanto, propriamente esclarecer, não é? Nem lhes dar a segurança para as decisões, mas também trazer elementos sobre o outro olhar do regime próprio, para que nós todos saibamos que nossas decisões, se tomadas até o dia 27, elas não serão sem nós fazermos esse contraponto, sem chamar todos a necessidade de refletir sobre o nosso arranjo de previdência, os nossos direitos previdenciários. Quando a gente se vê diante desse convite feito pela legislação, a gente se sente meio órfão, né? E também convidado a tomar essa decisão de modo individual. Mas não é à toa que todos se conversam, todos perguntam qual é a sua decisão, qual é o seu olhar, não é, para que a gente possa amadurecer a questão. E é mais uma vez, insistindo nesse olhar, é que eu quero chegar ao final aqui dessa conversa, desse bate-papo. Depois a gente também vai ouvir o doutor Rodrigues, que vai contribuir muito nesse sentido. Mas eu quero chegar à conclusão de que nós precisamos resgatar o nosso pensamento de solidariedade dentro do arranjo previdenciário. Nós não podemos pensar simplesmente nos nossos umbigos, nas nossas realidades previdenciárias. Nós precisamos ter um pensamento coletivo. Tá? Esse é o objetivo do que eu queria falar aqui. É claro que respeitando que as decisões são individuais, os colegas muitos deles veem sua oportunidade de conseguir alguma segurança na questão previdenciária e respeito plenamente, não é? Eu acho louvável quando a FUNPRESP, por exemplo, eu tive um relato aqui, não estive aqui ontem, mas o relato que eu tive é de que o presidente da FUNPRESP-JUDE fez aqui um debate longo de 4 horas, mas não foi uma mera propaganda do produto que ele veio, não é? Ele veio falar de várias nuances, se desceu
ao debate, fez um debate profundo, esclareceu, apresentou vários aspectos, mas, ao final, todos aqui que venham com a responsabilidade perante vocês, nenhum dirá aqui, categoricamente, A ou B, não é? Todos vão convidar a que cada um tome sua decisão e assuma seus riscos, não é? Porque não há nenhuma solução boa nessa questão. Mas, considerando que o meu olhar aqui é sobre a abordagem solidária do regime próprio, eu queria começar falando um pouco da lógica política de tudo isso, dos aspectos econômicos envolvidos nisso daí, não é? Por que nós chegamos a esse impasse? Porque nós tendemos a abandonar o nosso arranjo previdenciário que acertamos com o poder público quando fizemos o concurso público, né? Por que nós chegamos a esse estado de coisas? E eu queria, para trazer um pouco desse contexto, queria destacar que, dos anos 80 para cá, o capital, os detentores do capital, eles observaram que o professor Ladislau Dodô, ele já desenvolve essa mensagem e tem propagado aí ao longo do Brasil e do mundo esse olhar de que o capital que antes estava aplicado na área produtiva, ele percebeu que geraria muito mais resultados, seria muito mais interessante um capital que fosse jogado ao rentismo, que fosse jogado no sistema financeiro, não é? Nós sabemos, inclusive, que algumas atividades produtivas, elas têm um retorno menor do que as aplicações financeiras. Tá? O mercado, ele dá um retorno ao capital, o capital gera seu próprio dinheiro, mas ele se esgota, ele não se alimenta com tanto desempenho a ponto de satisfazer a ânsia do capital, a ânsia de riqueza, a ânsia de concentração. E é nessa linha que o capital financeiro, o capital antes jogado, colocado na área produtiva, ele vai sendo deslocado para o mercado financeiro e chega um momento em que se percebe que, esgotadas os resultados que aquilo ali daria, ele começa a enxergar um grande filão que é os estados, os países, né? Eles começam a perceber que um grande jogo, um grande resultado financeiro pode advir deles entrarem na participação dos estados, deles interferirem nas políticas públicas, deles participarem, lutarem por abocanhar uma parcela do orçamento, não é? A pretexto de obras, a pretexto de projetos, a pretexto de participar de serviços, de assumir serviços que antes estavam delegados apenas aos entes públicos. E o jogo financeiro dentro da dívida pública também representa esse filão de resultados. Então, onde eu quero chegar? É de que o capital, antes aplicado à área produtiva, ele encontrou muito mais resultados, muito mais eficiência na apropriação do orçamento dos países. Inclusive, há arranjos, que não é o tema aqui, mas há arranjos em que você consegue multiplicar a dívida pública em favor dessas mesmas entidades sem gerar qualquer serviço. Mas isso é um outro debate. Mas o fato é que este capital, ele está sempre à disposição, ele estará sempre à espreita de abocanhar uma parte dos serviços públicos para se apropriar do orçamento público. Não é? Não há como nós negarmos isso. Até porque é no orçamento público onde você tem toda uma monta de dinheiro capaz de potencializar os resultados, não é? Você tem várias
vários serviços onde você pode se associar ao poder público, você pode ter um volume de dinheiro que compense quaisquer riscos e que seja altamente rentável. Como seria um dos casos, né, nós podemos aqui falar de se apropriar da área de saúde, né? Construir toda uma discussão política em torno da necessidade de que a saúde seja privatizada. E aí você consegue participar daquilo que haveria de ser um serviço público de saúde. E você começa a se materializar em planos de saúde. Um raciocínio semelhante a gente pode fazer na área de segurança, não é? Na área de educação e, por que não, na área da previdência. Então, o que nós precisamos enxergar é que a nação brasileira, quando desenhou o arranjo social na Constituição de 88, a Constituição fez uma opção, nossos constituintes, nossa sociedade fez uma opção em privilégio aos direitos sociais. O arranjo da Seguridade Social, por exemplo, ele ilustra bem isso, quando você dedica uma boa parte da arrecadação através das contribuições sociais, você designa uma boa parte de recursos para sustentar a Seguridade Social. E o que é a Seguridade Social, se não aquele ambiente em que todos contribuem para a assistência, para a saúde pública e para a previdência pública, não é? É na Seguridade Social que todos se tornam iguais. Exatamente porque é ali que todos contribuem com um pouco da sua riqueza e promovem essa distribuição, que vai atender aqueles menos assistidos, que vai atender o trabalhador rural, que vai atender aqueles que não conseguiram o sucesso no trabalho, que tem idosos, os que estão doentes. Todos aqueles que não conseguiram se sustentar dentro do arranjo econômico, eles têm o aparato social que os protege, que os ampara. Mas esse arranjo, ele toma uma boa parte do orçamento. E o capital que quer participar dessa festa, ele não está contente com isso. Ele quer participar da administração de cerca de 700 bilhões que estão nos fundos de pensão. Já não basta estar participando de obras, muitas vezes fraudulentas, superfaturadas, mas ainda querem que todo o aparato jurídico, toda a legislação permita que eles participem das ações que poderiam ser plenamente estatais, mas ainda que não que fosse flexibilizado, e aqui no Brasil eles querem abocanhar todo tipo de aparato, todo tipo de equipamento onde o Estado atua para poderem maximizar seus lucros. Então, é nesse contexto que nós enxergamos a PEC 287, que busca fragilizar a Seguridade Social, não é? Sob um discurso de que o sistema previdenciário está quebrado, se anuncia diariamente a necessidade de reforma. Então, eu queria pontuar nessa questão da Seguridade Social, que a sociedade, se ela não fizer esse debate, ela vai permitir que todas as mentiras, todos os argumentos falaciosos de que o sistema está quebrado, nós vamos permitir que isso seja apropriado pelo capital especulativo. De igual forma, o nosso regime próprio. Porque todo esse arranjo, que a migração que está sendo, nós estamos premidos pelo tempo para fazer essa opção até o dia 27, tá? Sem termos uma configuração clara do cenário da Previdência nos próximos anos. Todo esse arranjo,
ele tende a nos fazer abandonar o regime próprio em favor de alguma segurança financeira que nós queremos. Então, nós estamos falando aqui de mecanismos que tendem a nos induzir a pensar individualmente, a abandonar qualquer sentimento coletivo. Talvez porque nós não queiramos fazer a luta política. Talvez nós estejamos preferindo sermos omissos nessa questão, não é? E deixarmos que a coisa tome suas decisões de modo natural, cada um buscar a sua salvação. O sistema todo diz para a gente a cada dia, olha, o poder público não tem competência, ele não tem eficiência, ele não tem um arranjo jurídico adequado, não tem pessoas competentes para tal. Então é bom que você, servidor, ou você, segurado da Previdência, vá buscar a sua solução, porque o sistema aqui está quebrado, né? E isso é muito perigoso. Nós precisamos compreender que a Previdência não é um mero arranjo financeiro, que a Previdência é um direito de todos e é uma solução que passa por questões maiores, valores que precisam ser defendidos dentro da sociedade, para que ela própria se proteja, porque se todos nós pensarmos individualmente, nós não vamos ter um arranjo social equilibrado, não é? Os que puderem se amparar, se estruturar, vão ser atendidos, e os demais vão ser preteridos. Então, é esse olhar que nos preocupa, e sentimos a obrigação de trazer para o debate a necessidade de os servidores públicos que não conseguiram, já não conseguimos evitar a instauração do FUNPRESP, não é? E isso começou todo um aparato de divisão, não é? Hoje em dia, as categorias elas se compreendem divididas, não é? Não é, Liette? A gente tem uma dificuldade de fazer uma mobilização em torno de aspectos financeiros e previdenciários, porque nós já sentimos uma distinção entre os servidores que estão ou não afetados pelas emendas constitucionais que frustraram os nossos direitos na Previdência. Então, nós vamos criando castas de servidores que não se comunicam. Meus interesses já não são os de todos. E nós vamos nos rendendo a essa lógica do interesse segmentado, não é? Ao passo que nós temos condições de fazer um debate de alto nível. Acho que todos perceberam que a ANFIP, que é a Associação Nacional dos Fiscais da Receita Federal, fez um debate em alto nível com o poder público e contribuiu para a gente evitar que a PEC 287 fosse aprovada, não é isso? Mas não foi só a ANFIP, foi todo um conjunto de servidores públicos que se mobilizaram para tal. Foi também o fato deles estarem prejudicando tanto o regime geral que a própria sociedade se levantou e foi contra. Mas daí a pouco, se nós não nos dermos ao debate, ao pensar coletivo, nós vamos ser realmente atropelados, não é? A PEC 287 e todos os seus artifícios virão para minar a previdência dos servidores públicos, não é? E nós realmente sofreremos derrotas e certamente perderemos nossos direitos ou nossas expectativas de direitos. Mas é exatamente por isso que a gente precisa trazer para o debate que a migração à Previdência Complementar e a eventual adesão ao FUNPRESP, elas falam dessa lógica, em que você é convidado a tomar uma decisão onde você não tem segurança bastante. Você não tem o arranjo jurídico que lhe dê proteção. As questões agora que começam a aparecer e o prazo está se concluindo. E quem vai ser beneficiado ao final disso tudo
será o orçamento público na hora em que ele se desincumbe de sustentar com maior valor o regime próprio, não é? E também as entidades privadas que estão à espera de abocanhar esse mercado, abocanhar os valores que nós haveremos, que nós gostaríamos de entregar para o regime próprio, naquela expectativa de recebermos a nossa segurança previdenciária, não é isso? Então, nós estamos falando aqui de uma postura política de resistência, de uma luta política para evitar que nós sejamos preteridos nos nossos direitos e sejamos forçados por uma mensagem de que é necessário, que é correto, que é melhor você aderir à lógica privada. Não é? Só para ilustrar um aspecto, e a gente aqui não vai aprofundar essa questão, mas eu preciso anunciar aos senhores, há um estudo feito pelo professor Luiz Alberto dos Santos, que ele demonstra que, com base nos dados do próprio governo, o regime próprio dos servidores públicos ele tem um déficit, mas a tendência é desse déficit, na comparação com o PIB, ele está reduzindo. Tendente, portanto, ao equilíbrio. Tendente a se tornar sustentável. Tá? Mas isso aí, essa lógica, não interessa ao mercado que quer se apropriar dessa fatia. Não é? Não interessa. O regime próprio, portanto, não é um sistema que está quebrado. De igual forma, a Seguridade Social, a Previdência Pública, o regime geral também não está quebrado. Não há sustentação financeira para dizer que o sistema está quebrado e precisa ser reformado. Se nós temos fatores demográficos para estudar, para definir, nós precisamos fazer um estudo sério. O estudo que o governo apresentou é imoral. Não se sustenta. Não se sustenta. Esse pavor demográfico trazido pela PEC 287 é uma irresponsabilidade. Já houve vários estudos mostrando isso. Vários economistas apontaram para isso. Existem, sim, a necessidade de ajuste dentro do sistema previdenciário, mas nada que apontasse para esse desarranjo que eles querem fazer, essa quebra de pacto, não é?